comentar algumas coisas sobre o Norberto Bobbio hoje. E é um autor que segue a linha do Hans Kelsen, né? Mas ele é, como já falamos aqui, normalmente adotado na disciplina de teoria do direito em todo o Brasil. Se vocês forem na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito da USP, que é uma das melhores do Brasil, vocês têm lá, é a professora emérita agora, mas o próprio Celso Laffer, que é um dos autores que mais conhece o Norberto Bobbio, a teoria dele no mundo, que tem um livro sobre os direitos fundamentais a partir da democracia em Norberto Bobbio, é um autor de Celso Laffer muito importante, que sempre indicou o Norberto Bobbio em filosofia do direito e teoria do direito. O Norberto Bobbio tem uma vasta obra, publicou muito, mas na área do direito, ele escreveu vários textos, para dizer a verdade, segundo um prefácio que eu vi, 2.000 capítulos ele escreveu, né? Escreveu bastante, mas ele reuniu da maneira mais didática possível, quando ele era professor de teoria de direito na Itália, ele reuniu os cursos, e primeiro ele deu um curso sobre teoria da norma jurídica, onde ele analisou a fundo esse conceito de norma jurídica. Depois ele fez um curso sobre teoria do ordenamento, que analisa a questão do ordenamento, e essa ideia do ordenamento é a ideia pela qual o Bobbio ficou mais famoso, né? Quando se falou hoje em ordenamento jurídico, se sabe que foi o Bobbio que melhor definiu isso. Primeiro, que disse as coisas no direito é difícil saber, porque o direito se perde nos séculos, mas que definiu de uma maneira bem conceitual o que é ordenamento foi o Bobbio. Então, na época que eu estudei isso, eu ainda tenho o livro que eu comprei, tem um livro que você tem na biblioteca da Unicinos facilmente, ou em PDF, passei direto, sei lá o quê. Está cheio desses livros e você pode encontrar lá a teoria do ordenamento inteira, é fácil de conseguir. E ficou importante porque hoje foi publicado no Brasil uma teoria geral do direito do Norberto Bobbio. Primeira parte, teoria da norma, segunda parte, teoria do ordenamento. Mas você pode conseguir só a teoria do ordenamento, que eu estou olhando hoje a teoria do ordenamento. E nessa teoria do ordenamento, quem faz o prefácio é o professor da USP também, Terço Sampaio Ferraz Júnior, que faz uma boa introdução à ideia do Norberto Bobbio, né? Depois tem o professor da URGS, meu amigo José Alcibiades de Oliveira Júnior, que também escreveu alguns livros interessantes sobre o Norberto Bobbio. E, hoje em dia, muita gente fez dissertações ou teses sobre Norberto Bobbio. Então, é um autor muito conhecido no Brasil, e alguns professores de teoria geral do direito até só adotam o Bobbio, né? Mas eu não insisti tanto assim no Bobbio, eu ficar só rapidamente, até porque coloca algumas coisas, às vezes, datadas, né? Porque, apesar de tudo, o livro dele é do século passado, né? Então, é um livro um tanto antigo, e o Bobbio, assim como o Kelsey, o Bobbio conseguiu superar o Kelsey, até vou olhar se há dúvida aqui, de fato ele viveu 96 anos, então ele conseguiu escrever até o final da vida dele e viveu bastante, então ele foi recuperando os textos. Tanto que o Bobbio, depois que se aposentou, com 70 anos de idade, ele escreveu mais 20 e poucos anos, né? E nesses 20 e poucos anos que ele escreveu só sobre teoria política, sendo um dos autores mais importantes, talvez, no Brasil, na teoria da democracia. Ele escreveu sobre o que é democracia, sobre o que é socialismo. Vários livros dele sobre democracia são muito citados no Brasil, né? Então, então, até a juventude dele, 70 anos, ele escreve sobre teoria do direito, e depois de velho, ele escreve sobre teoria política até os 90 e poucos anos. Então, ele tem
dois lados interessantes, né, que algumas pessoas só conhecem ele como teoria da democracia. Que defende a importância da democracia liberal numa época que ele tinha um debate forte com o marxismo, né? Agora, os professores de teoria do direito, como eu, gostam do Bob, primeiro, desse teoria do ordenamento, e porque ele acompanha a perspectiva do Kelsen. Como nós já trabalhamos no Kelsen aqui, não se preocupe, só vou falar algumas coisas do Bob hoje para concluir essa primeira fase da disciplina, que eu chamei matriz analítica, né? Então, é toda uma matriz analítica no direito que nós terminaremos hoje, né, com o Norberto Bobbio. Eu poderia ter analisado mais um capítulo do Bobbio, mas não vou fazer isso, vou analisar só esse da unidade, e com isso nós mantemos o cronograma das aulas sem nenhuma alteração, tá? Inclusive porque tem algumas coisas do Bobbio que ele retoma o que o próprio Kelsen já dizia, tá? Bom, eu tenho só uns comentários rápidos sobre o Bobbio, né? Então, algumas coisas que eu já coloquei. O Bobbio, ele é um analítico realmente, né? Você sabe o que é analítica, agora eu posso até dizer isso de uma maneira mais completa. Se eu vou reler um autor clássico mesmo, que é Aristóteles, que é da filosofia grega. Aristóteles tinha toda uma escola para pensar as suas ideias, e dela saíram várias publicações. Não se sabe, foi só Aristóteles ou toda a escola. O fato é que Aristóteles publicou muitos poucos livros, e um dos livros, em plural, são vários livros, finalmente, uma noção pouco diferente de livro para nós, mas são vários pequenos livros de Aristóteles, e nesse pequeno livro ele discute a analítica, né? Então, a analítica já está em Aristóteles. E a analítica em Aristóteles, vejam só, há uns 2.500 anos atrás, a analítica em Aristóteles é a preocupação com a definição, com a linguagem, a partir da ideia de gênero e diferença. Então, se preocupa em conceituar as coisas, diferenciando e objetivando uma clareza na linguagem, né? Então, aí, a analítica na filosofia é extremamente importante como um critério de linguagem. E, para isso, existe todo um diálogo que seria mais racional a partir do momento que eu tivesse uma linguagem mais precisa. Até porque aqueles que não têm a intenção de construir um discurso mais verdadeiro seriam os sofistas, né, que se preocupam em gerar argumentos que, em princípio, são verdadeiros, mas que geram consequências equivocadas. E sofistas trabalham com a ideia de falácia, né? Por isso, há toda uma preocupação em Aristóteles com a lógica, né? Bom, vocês veem, então, que essas discussões atuais vêm desde Aristóteles. Depois, Kant, fazendo um salto espetacular aí, há só 200 anos atrás, em 1802, se quiser, 218 anos, vai escrever a Crítica da Razão Pura, publicar, pelo menos, a Crítica da Razão Pura, e vai retomar essa questão da analítica, né? É um dos capítulos da Crítica à Razão Pura, é a analítica, onde ele pretende explicar o que é entendimento, construindo também uma racionalidade pura. Racionalidade pura quer dizer uma racionalidade mais crítica, onde, de fato, não ficasse só na promessa, se construísse efetivamente conceitos, né, que superassem a dicotomia do passado entre o ser ou os objetos, construísse uma linguagem mais precisa. Pulando mais uns 100 anos, um pouquinho menos, o Hans Kelsen e outros autores vão novamente retomar essa questão, revendo o Kant, se chama neocantismo, e trabalhando a ideia de crítica da razão pura como pureza,
né? E a partir daí teremos o livro mais importante do Kelsen, que é um dos últimos, de 1960, a Teoria Pura do Direito. Norberto Bobbio, quando critica Kelsen, fala do livro do Kelsen, Teoria do Direito e do Estado, que é um livro de 1945. É o livro que o Bobbio está comentando. O Bobbio não chega a comentar nesses livros que eu estou falando, da teoria pura do direito do Kelsen. Um dos alunos do Bobbio, um dos alunos do Bobbio, como é que estava no Brasil até há pouco tempo, eu veio morar no Brasil, os alunos do Bobbio, agora deu um branco. Os alunos do Bobbio foi que traduziu a teoria pura do direito para o italiano e traduziu com o título Doutrina Pura del Diritto, né? Traduziu em italiano, incentivado pelo Bobbio, né? E nesse sentido, o Kelsen que o Bobbio está criticando na teoria do ordenamento é o Kelsen não da teoria pura, um outro Kelsen, só para fazer essa observação. Mas, de qualquer maneira, Kelsen vai tentar adotar essa teoria da razão pura de Kant, a teoria pura do direito, e com isso a preocupação em construir conceitos que resolvam o problema de Kant e de Aristóteles, criando conceitos que deem uma racionalidade própria para o direito. E a resposta é dada pelo normativismo, conforme nós estudamos aqui e comentei várias vezes. Norberto Bobbio, aí, entrando no Norberto Bobbio, tem uma diferença, porque quando o Norberto Bobbio vai analisar a teoria do direito, o autor mais importante da época dele chamava Carnelucci, que escreveu a teoria do direito, depois também trabalhou o processo. Ele vai analisar a teoria do direito a partir dos conceitos de direito subjetivo, direito objetivo, a questão do direito positivo, direito natural. Essas dicotomias que já estão lá há muito tempo, que eu não me interesso muito, né? Então, esse tipo de discussão, que alguns livros de introdução ao direito ainda tem, Norberto Bobbio também não se interessou por isso e disse: é preciso trabalhar isso de uma maneira mais sofisticada. É preciso que o direito tenha uma metodologia própria, vai dizer Norberto Bobbio. E essa metodologia própria, já falamos aqui, seria a linguagem, porque a análise da linguagem supera os problemas, ou retoma de uma maneira mais sofisticada os problemas de Kant e Aristóteles, que seria a teoria da linguagem. E essa teoria da linguagem é uma teoria que permite um maior rigor, evidentemente, do diálogo, e por isso Norberto Bobbio vai trabalhar a teoria da linguagem, mas vai dizer que, de qualquer maneira, no ponto em relação à ideia de norma jurídica, o autor mais importante foi o Hans Kelsen. Então, mesmo trabalhando linguagem, o Bobbio segue a teoria do Hans Kelsen. Isso até é uma pergunta de concurso. Norberto Bobbio rompe com a perspectiva neocantiana do Kelsen, mas mesmo assim continua trabalhando a ideia de norma jurídica do Kelsen, revista pela noção de linguagem. Então, o Bobbio ele é mais analítico ainda do que o Kelsen, né? Ele é realmente um grande analítico, e ele vai fazer um livro que muitos chamam de um artigo que muitos chamam até de manifesto da filosofia analítica italiana. É um artigo que diz: o objetivo do direito é o rigor na linguagem. Então, Bobbio vai trabalhar o paradigma da linguagem, né? Então, essa vai ser a grande corrente italiana, que tem até hoje autores italianos que vão trabalhar a linguagem. Por exemplo, uns alunos do Norberto Bobbio, famoso hoje no Brasil, Luigi Ferraioli, por exemplo, trabalhou essa questão da linguagem até hoje, tendo que o último livro do Ferraioli é um livro de lógica jurídica, exatamente por isso. Então, aqui, autores que se entusiasmaram nessa perspectiva. Então, Norberto Bobbio vai trabalhar a analítica mesmo, né? Então, é uma preocupação disso. E, a partir disso, ele vai analisar a teoria do direito, reutilizando em muitas coisas Kelsen, você pode perceber muitas coisas semelhantes, mas com um enfoque diferente. Eu acho que muito disso já está no Kelsen, mas um enfoque diferente, que é o seguinte: ele vai dizer, Kelsen, em parte, a maioria dos juristas da época dele,
trabalhava a ideia de norma jurídica, como fosse algo isolado. E Bobbio propõe um outro ponto de observação. E esse ponto de observação que o Bobbio propõe me interessa muito, porque o Bobbio diz que é preciso observar o direito como uma totalidade. O exemplo que ele usa, que alguns copiam, mas que o Bobbio usa. Estão olhando a árvore e, na realidade, não percebem que o direito é uma floresta, né? Você tem a árvore ser a norma jurídica e existe uma floresta. Existem muitas árvores, na verdade, são uma floresta. Então, não se analisa, segundo ele, a floresta analisando somente uma árvore, mas analisando o conjunto das árvores, no caso, o ordenamento. Então, as normas jurídicas elas têm que se harmonizar umas com as outras, segundo o Bobbio, e, de fato, para entender o que é norma jurídica, precisa entender a totalidade, que é o ordenamento. Então, aqui a grande contribuição de Bobbio, de fato, é essa, analisar tudo a partir de um sistema. Eu estou colocando como sistema, eu estou colocando, como um ordenamento. Então, qualquer questão que acontecer em direito, e nisso o Bobbio se impôs, não deve ser analisada a partir de uma norma jurídica isolada. Precisa levar em consideração a totalidade do direito. Então, é muito mais difícil trabalhar e operar em direito do que se imagina. Então, não adianta nada eu saber algumas normas jurídicas, eu preciso saber o sistema, como funciona. Então, aqui fica mais fácil, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma visão mais ampla do direito. Tá? Saber como funciona o sistema do direito. Só uma norma isolada é insuficiente. Tá? Então, essa é uma contribuição importante dele. Então, aqui a ideia de ordenamento se impõe. No livro Teoria do Ordenamento, ele vai se preocupar, então, com questões novas que surgem a partir do momento em que eu trabalho o conceito de ordenamento como o mais importante. E essas questões são, sucessivamente, os capítulos do livro Teoria do Ordenamento. Quer dizer, por exemplo, o capítulo que nos interessa agora, por exemplo, é o capítulo da unidade. Né? Ou seja, embora o ordenamento seja um conjunto de normas jurídicas, ele tem que ter uma certa unidade. Né? E aí a pergunta fica, como é possível que se tenha essa unidade do ordenamento jurídico? Apesar de serem tantas normas, como elas se mantêm, como esse conjunto é constituído. Aí a resposta dele, em princípio, mas ele é muito mais detalhista, se assemelha à de Kelsen. O ordenamento vai ter uma unidade, discutindo questões de hierarquia. Né? As normas elas se mantêm dentro do sistema a partir daí. Eu estou só falando de maneira mais ampla. No outro capítulo, ele discute que as normas jurídicas, e essa é uma questão que eu coloquei numa das primeiras aulas, vocês lembram que, acho que alguém perguntou, deve ter sido a Jordana ou qual é a outra que aparece ali, alguma que aparece ali, a Rafaela. Bom, os que estão ainda aí. Alguém me perguntou sobre a ideia de axioma. Alguém me perguntou. Sei quem foi que perguntou sobre o axioma? Quem que perguntou? Bom, nem uma outra pessoa perguntou sobre o axioma. Bom. Não fui eu, aqui... foi uma menina. Quem? Ah, foi quem? Não me lembro o nome dela agora. Eu acho que foi a Luane, não sei. A Luane está vendo aqui. A Luane, foi você? Acho que ela está aí, ela só não. Estou vendo o nome Luane. Foi Luane? Foi Luane? Não foi. Não foi. Não? Bom, alguém me perguntou, eu disse, espere um pouco. Eu lembro ainda. De fato, eu coloquei o conceito de ciência, onde dizia ali, mas ciência tem que ter critérios objetivos, tem que ter enunciados, tem que ter proposições, tem que ser verificáveis, tem o critério da intersubjetividade, e a partir daí nós temos axiomas. E depois dos axiomas nós temos o princípio da não contradição, e com isso eu tenho a totalidade de um sistema. Essa é uma noção de ciência analítica.
pois Kelsen indiretamente atende os requisitos e Bob explicitamente atende os requisitos. Pois, de fato, não sei se eu respondi essa pergunta, eu disse, a ideia da axioma é interessante em Kelsen, mas não está tão clara. Agora, em Bob, sim, quando discute a questão da noção de ordenamento, em um momento em que ele vai falar da unidade, e falar em hierarquia, mas depois tem um outro momento que ele vai colocar a questão chamada coerência do ordenamento. Quer dizer, o ordenamento jurídico tem que ser coerente, ele tem que ser harmônico, esse é outro capítulo, tem que ser harmônico. E para ser coerente e harmônico, ele tem que ter certos axiomas, ele tem certos pontos de partida a partir dos quais se deduzem outros enunciados. Né? Então, a partir de um enunciado, eu posso criar outros enunciados. Aqui quase que o modelo que já está em Aristóteles, quase que o modelo de Aristóteles, diz todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Né? Então, esse tipo de afirmação de 2.500 anos é retomada, porque você tem que ter algumas coisas que você pode comprovar e, a partir daí, criar axiomas. E desses axiomas você pode derivar outras proposições, desde que elas não sejam contraditórias. Aí eu falei também do princípio da não contradição. E Bobbio vai analisar esse princípio da não contradição no direito e vai dizer que quando as normas, obviamente acontece isso, elas são opostas, eu vou detalhar mais depois esse assunto, isso caracteriza, do ponto de vista lógico, antinomias. Né? Você tem coisas que, por exemplo, o exemplo que eu gosto de fumar, todo mundo gosta disso, se é proibido fumar e, ao mesmo tempo, é permitido fumar, nós temos uma antinomia. Tá? Então, e pode acontecer no direito. Quer dizer, a todo momento, alguma coisa é contraditória em direito. Isso o Bob explica, e eu também posso comentar para vocês, porque as informações disponíveis no direito não são do mundo do ser, como vocês sabem, não é? Você sabe que no mundo do ser existe o princípio da causalidade e critérios de verdade que são necessários. Quando você trabalha no dever ser, você trabalha com possibilidades. E se há possibilidades, é possível que em algum momento haja uma contradição. Então, não é estranho que no direito não existam contradições. No direito existem contradições. Agora, cabe ao jurista, essa é uma contribuição do Norberto Bobbio, uma vez identificada uma contradição, fazer alguma coisa com isso. O ideal para isso seria, por exemplo, excluir uma das possibilidades para terminar com a conclusão. Existe uma espécie de axioma de norma geral excludente, onde eu teria sempre a necessidade de excluir as normas que são contraditórias, embora isso não seja direito positivo, porque as normas contraditórias existem. Mas, como princípio analítico, seria importante usar um princípio de exclusão. Então, aqui nós temos um outro problema, no meio da unidade, agora um problema da coerência, porque seria necessário que houvesse harmonia dentro do sistema do direito e existem antinomias, existem contradições dentro do direito. Outro aspecto que eu critiquei quando eu falei, mas agora colocando como positivo, o sistema do direito tem um pressuposto, outro pressuposto axiomático, que ele é completo. Em princípio, não existe nada sobre o qual o direito não atribua sentido. Não existe nenhuma conduta humana ou forma de organização, aqui o Bob é mais claro que o Kelsen, não. Existem condutas, existem estruturas, existem formas de organização. Não existe nada disso que não seja atingido pelo direito.
O direito sempre atribui sentido a qualquer comportamento. O direito ele é caracterizado pela chamada completude, porque, de fato, se um comportamento ele não é... Todo comportamento pode ser, já está adiantando que você sabe, modalizado pelos verbos, é proibido, é permitido ou obrigatório. Né? Então, o que acontece? Todo comportamento, ou ele será, por exemplo, proibido, e aí tem que ser expressamente proibido, ou, se ele não for expressamente proibido, ele é permitido. Então, qualquer situação sempre está prevista, logicamente, pelo direito. E se surgir uma nova situação que realmente não estava prevista no direito, em que momento começa a vida, no embrião ou no feto, sei lá, discussões que já aconteceram na biologia, na ética e no direito de família, essa questão foi nova em um certo momento, e já houve uma preocupação, mas é agora, e já foi resolvido. Criaram uma lei dizendo que a partir de 2 meses o feto está vivo e até então chama embrião. Bom, se resolver o problema. Então, ou seja, eles vão criar sempre uma forma de atender à exigência da atribuição de sentido, porque o direito tem necessidade de ser completo, ele não é completo, ele está sempre... Ele é completável, estou inventando uma palavra, ele está sempre se complementando. Por isso que eu disse que o direito tem uma lógica dedutiva que faz com que o direito tenha como característica principal, foi criticada pelo nosso colega terça-feira passada, a expansão. O direito está em constante expansão, e por isso eles criticavam a expansão do direito penal. Então, cada vez mais temos situações, é um sistema que vai se ampliando, está sendo mais completo e ele cada vez mais abrangente. Né? Que não, Bob, eu coloco, e paradoxalmente, isso vai fragmentar o direito. Mas, de qualquer maneira, o direito tem como princípio a completude. Tá? Então, aqui nós temos, como característica do ordenamento, a unidade, o lado que ele tem uma coerência, o outro lado que ele tem uma plenitude. Ele tem a tendência a ser completo. Uma outra questão que surge dentro da discussão da completude, em Norberto Bobbio, que existem algumas coisas que poderiam, de fato, não estar previstas, e aí não seria tanto um problema de antinomia, mas seria um problema de lacunas. Existem questões que talvez não estivessem previstas no direito realmente, uma coisa extremamente nova. Né? Isso acontece a todo momento dentro do mundo digital. Estamos criando situações novas em relação à internet, ao Facebook, e isso está previsto ou não está previsto. Então, a discussão de lacunas. Então, o Bob diz que essas lacunas elas podem acontecer também de várias maneiras, ausência de uma previsão normativa disso, porém, ele vai terminar dizendo que, de fato, lacuna só existe mesmo em situações, podemos chamar genericamente de justiça ou injustiça, talvez. Quer dizer, pode ser que uma situação na área do direito seja extremamente injusta. Você, de alguma maneira, o direito prevê isso, e você percebe que o direito, ao prever isso, ele está sendo injusto. Aí nós temos um problema de lacunas valorativas. Não é que o direito não prevê. Muita gente não concorda com o que o direito prevê e diz, há uma lacuna aqui. Então, mas não é porque não tem uma norma que diz, mas eu subjetivamente digo, isso é injusto. Tem pessoas que pagam porcentagem X de alíquota de imposto de renda. Isso é bem objetivo, mas eu acho isso injusto. Então, aí eu crio uma lacuna valorativa. Ou, na época do Bowles falava muito, uma lacuna ideológica.
Isso foi debatido terça-feira passada. O direito penal discute mais a propriedade do que a vida. Essa é a discussão ideológica, né? Porque, de alguma maneira, o direito prevê essas situações todas. E quem não concorda, ou quem concorda, é uma questão ideológica, porque o direito prevê, né? Então, aqui nós podemos ter, segundo Bobbio, lacunas, mas, de fato, lacunas mesmo são do ponto de vista ideológico ou valorativo. Ou seja, de alguma forma, se percebe na prática que existem antinomias e lacunas no direito, mas como princípio axiomático é uma tendência a dizer que o direito não trabalha com a contradição e com lacunas, a partir da noção do ordenamento. Por fim, o Bobbio coloca, no último capítulo, que é uma questão forte também, não existe apenas um ordenamento, existem vários ordenamentos. Aí existe uma pluralidade de ordenamentos, né? Existem várias possibilidades. Eu poderia imaginar que ainda existe, alguns são fanáticos, o direito natural, e poderia ter um ordenamento baseado no direito natural. Poderia também imaginar de uma maneira mais simples, que cada país, cada estado, tem seu próprio ordenamento jurídico e ele é diferente. Então, Brasil e Estados Unidos têm cada um seu ordenamento jurídico, ou poderia ser o direito positivo em relação ao direito natural, diferentes ordenamentos jurídicos. Todo o direito internacional, então, apareceria a partir dessa questão da pluralidade de ordenamentos jurídicos. E, nesse sentido, é preciso analisar como os ordenamentos se relacionam uns com os outros. Aqui não é uma questão da árvore e da floresta, mas das florestas com outras florestas, né? Daí eu tenho relações de ordenamentos. E seria uma teoria das relações entre os ordenamentos do que trabalha o Norberto Bobbio, e que coloca, de fato, o que acontece é que os ordenamentos terminam se reenviando e se relacionando uns com os outros. Então, de alguma forma, eu estou colocando aqui um resumo de quase todo o livro, né? Não sei se alguém já tinha tido a curiosidade de analisar o Norberto Bobbio, mas essa é a ideia. Bom, eu tenho anotado algumas coisas. Eu não estou passando o PowerPoint, fazendo uma experiência aqui, se fica mais chato ou menos. Eu tenho PowerPoint, qualquer coisa. Bom, no caso do Norberto Bobbio, acho que um tema que interessa para muita gente, pelo menos é um tema que pode ser perguntado muito sobre direito, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas que pode ser uma boa pergunta. Algumas coisas sobre antinomias, né? De fato, esse capítulo sobre as antinomias, então, são contradições, né, que acontecem dentro do direito, e ele, num primeiro momento, vai dizer que muitas antinomias são aparentes. Parece que tem uma antinomia, mas não tem, né? E esse é um tema que eu vou comentar rapidamente com vocês, antinomias, porque esse é um tema que persiste até hoje no direito. Em primeiro lugar, um critério mais geral de antinomias. Vocês lembram que quando nós trabalhamos o Kelsen, no capítulo 1, Direito e Natureza, uma das questões que o Kelsen apontou para que se entenda a aplicação de uma norma jurídica é que a norma jurídica tem determinado âmbito de validade, né? Por exemplo, esse âmbito de validade, isso é uma inspiração kantiana, ele pode ter aspectos formais, materiais, pessoais e espaciais, pelo menos 4 âmbitos de validade. Ou seja, de alguma maneira eu preciso interpretar alguma coisa em certo contexto, analisar quais são do ponto de vista normativo,
quais são as leis, por exemplo, que estão determinando o nosso comportamento. Do ponto de vista material, qual é o conteúdo que está previsto nisso. Do ponto de vista territorial, qual é a região, qual é o lugar onde isso se aplica. E do ponto de vista pessoal, que tipo de pessoa é que se destina essas normas. Pode ser que eu seja um funcionário público e tenha um tipo de situação, pode ser que eu tenha menos de 18 anos, pode ser, etc, etc. Então, tem um ponto de vista pessoal. Então, tem um ponto de vista formal, material, pessoal, territorial, dentro do âmbito de validade de uma norma, e as leis sempre determinam, não se preocupe, quais são especificamente esses âmbitos. Então, você tem uma antinomia, repetindo o exemplo que eu dei, quando esses âmbitos de validade se tocam, né? Por exemplo, exemplo que eu dei, se é proibido fumar e, ao mesmo tempo, é permitido fumar, isso pode ser uma antinomia. Claro, não pode ser uma coisa assim. Vejam só lembrando uma coisa para vocês, bem importante. Se fosse no mundo do ser, as coisas são verdadeiras ou falsas. É verdade que isso aconteceu ou é falso? Verdadeiro ou falso? No direito, o que interessa não é uma contradição entre o verdadeiro ou o falso. Importa uma contradição entre o permitido e o proibido, ou o obrigatório. E, se vocês quiserem, ainda tem outras possibilidades. Mas colocando 3. Então, o problema é a contradição entre o permitido e o proibido. Não sei se estão... alguém quiser perguntar sobre isso até. Uma contradição, normalmente, entre o verdadeiro ou falso. Tá? Isso é azul e isso não é azul. Né? Uma das afirmações é falsa, porque alguma coisa é de uma cor azul, faz parte da essência da coisa, ou não é de cor azul. Então, não posso dizer que uma coisa é azul e não é azul, porque vocês podem verificar empiricamente que uma das afirmações é falsa. Tá? Então, você resolve o problema na verdade ou falsidade. Agora, se eu digo é permitido fumar e digo é proibido fumar, isso não é uma contradição de verdadeiro ou falso. Essa é uma contradição entre o permitido e o proibido. Essa é uma, entre aspas, contradição normativa. Quando é uma contradição normativa, eu chamo de antinomia. Tá? Então, antinomia é uma oposição deontica entre o proibido, permitido ou o obrigatório. Certo? Não sei se conseguiram... Não sei se alguém entendeu, maravilhoso. Mas é uma questão bem interessante que estou salientando aqui. Não, é importante o verdadeiro ou falso? Sim, mas para o direito tem um outro critério. Pode haver a contradição de permitido, proibido, obrigatório. Então, por exemplo, permitido fumar e proibido fumar. E agora? Nós temos uma contradição, uma antinomia jurídica, que também poderia ser entre obrigatório não fumar, permitido fumar. Quer dizer, há várias combinações que eu posso fazer entre esses âmbitos, por enquanto, não sei, entre o enunciado, proibido fumar, permitido fumar. Agora, haverá, de fato, uma antinomia, atenção, essa seria, em princípio, antinomia, mas se será somente uma antinomia aparente, se eu disser assim, não, mas é proibido fumar das 19 às 21 horas, tá? Mas não é proibido, mas é permitido fumar até as 18 horas, quer dizer, é proibido fumar em certo horário, em um outro horário é permitido fumar. Pode ser espacial também. Não é permitido fumar na universidade, mas é permitido fumar na rua. Então, aqui você pode perceber que, embora sejam contraditórios os enunciados, dependendo do âmbito de validade territorial, é proibido fumar na universidade, é permitido fumar na praça.
Não há contradição daí. Ou, mesmo na universidade, supondo que fosse na Unicinos, é proibido fumar na sala de aula, mas é permitido fumar, sei lá, no caminho da universidade. Ou é permitido fumar das 2 às 5, mas é proibido fumar das 19 às 21. Aí também, do ponto de vista temporal e espacial, não haveria antinomias. E assim por diante. Então, de fato, eu preciso saber os âmbitos de validade temporal e espacial para saber o lugar e as pessoas, para, de fato, identificar uma contradição normativa. Porque, de outra maneira, a antinomia ela deixa de ser uma antinomia real e passa a ser uma antinomia aparente ou até se chama solúvel. Uma vez identificada, se resolve o problema da antinomia. Tá? Então, aí, vocês podem ver que esse é um critério interessante. Tá? Outra coisa, supondo que eu consiga ter essa antinomia perfeita mesmo, que é uma contradição do ponto de vista territorial, espacial, material, formal. Eu consigo todas essas oposições. Nesse caso, eu teria que pedir a um juiz que decidisse mesmo. E aí eu crio a discussão da discricionariedade. Porque nesse caso, quando de fato houver uma antinomia em todos esses sentidos, ou melhor, se alegar que existe uma antinomia em todos os sentidos, pode ser que não seja, mas que diga que é, havendo uma dicotomia, uma antinomia, desculpa, antinomia entre todos esses âmbitos de validade, nós pedimos a um juiz para decidir, e o juiz teria um poder discricionário para resolver isso. Então, aqui, não sei se perceberam essa questão, que vai aparecer muito no direito dos Estados Unidos, daí. Ou seja, no momento que surgem essas antinomias, o Poder Judiciário aparece como uma alternativa extremamente forte para que se resolva a questão, que, do ponto de vista puramente da lógica deontica, ela não está não é enfrentada. Vocês percebem onde eu quis colocar aí. Então, aqui eu teria uma abertura para o poder discricionário. Tá? Também, só para fechar essa parte aí, se houver algumas antinomias mais aparentes, de qualquer maneira ocorrem, o Bobbio coloca alguns critérios para a solução dessas antinomias dentro do ordenamento. Critérios que são bem conhecidos e que são seguidos para se resolver o problema no ordenamento. Por exemplo, se nós tivermos conflitos de antinomias provocadas por leis que tratam do mesmo assunto, por exemplo, é proibido fumar, tá? Mas tem uma lei que surgiu agora que diz que é permitido fumar em todas as situações. Como é que se decide isso? Você tem uma lei que proíbe fumar, mas tem uma lei nova que diz que é permitido fumar. Nesse caso, há uma antinomia, mas se entende dentro do sistema do direito, isso é um outro princípio que resolve os problemas, que a lei posterior, ou a lei mais nova, essa é a lei que é válida. Né? Então, eu tenho que seguir a lei mais nova. Tá? Alguém está perguntando? Sim, pode falar. Pode falar. Eu tenho uma dúvida aqui com relação à construção escalonada do ordenamento, que eu estava lendo, mas aí, assim, eu estava falando sobre as normas de ordenamento
postas em ordem hierárquica com relação àquela pirâmide de produção jurídica. Eu não entendi muito bem a diferença entre a produção e a execução do cumprimento do dever. O senhor podia me explicar, por favor? Sim, só que eu só vou. Sim, é um problema, é uma questão interessante. Mas sim, sim. Só deixa eu terminar isso aqui já. Sim. O Bob faz a diferença, né, entre esses dois tipos de norma. Mas, de qualquer maneira, isso é uma antecipação que você está colocando a teoria do próprio Hart, né, de normas primárias e secundárias. Mas só uma questão. Eu estava colocando, por enquanto, três aspectos, né? Então, uma da lei, só tem nós três. Uma lei posterior, uma lei mais recente, quando houver uma antinomia, o critério é usar essa lei mais recente, e depois, um outro critério seria a utilização de uma lei bom, aqui você está colocando exatamente por isso, né? Uma lei que tivesse uma hierarquia superior. Por exemplo, no caso da teoria dos âmbitos de validade, que eu estou usando por trás disso, quando uma norma ela tem um âmbito de validade mais abrangente que a outra, ela tem mais poder. Então, por exemplo, se uma norma jurídica ela tem como âmbito de validade dela territorial todo o território do Brasil e também toda a população do Brasil, e do ponto de vista formal, ela é geral e tem como conteúdo, bom, tem nada assunto que vale para todos, essa norma é chamada de lei. E quando lei geral nesse sentido, e quando eu tenho uma norma, por exemplo, que vale só para o estado do Rio Grande do Sul, do ponto de vista território e população, essa é uma lei estadual, né? Então, o que acontece? Quanto mais abrangente são os âmbitos de validade, mais poder tem uma norma. Na perspectiva de Kelsen, que o Bob segue, mas o Bob aumenta, como você disse, aumenta a questão, essas leis elas têm uma hierarquia superior às outras, de maneira que uma lei sempre é superior às outras a partir da ideia dos âmbitos de validade. E a lei que tem uma maior abrangência dentro de todos os âmbitos de validade, que atende a todas as possibilidades, mais que qualquer outra, nós chamamos de Constituição. Então, a partir da Constituição, nós temos todo um sistema. Só que, do ponto de vista das antinomias, é preciso, então, sempre levar em consideração se a outra norma não era superior. Então, você tem um critério primeiro, a lei mais nova, ela é a que vale para resolver um problema. Depois, não estou dizendo que isso é por ordem, depois a questão da hierarquia. A norma superior é que vale. Então, na verdade, é uma falsa antinomia, porque uma lei estadual contra uma lei federal, você percebe que essa lei federal vale mais do que a lei estadual e assim sucessivamente. Isso tem problemas. E depois tem a questão, o terceiro exemplo que o Bob coloca, de leis especiais. Leis especiais são quando tem uma lei para uma determinada categoria. Então, tem uma lei para a polícia militar, né? Tem uma legislação própria para isso. Então, os assuntos aí são resolvidos dentro da polícia, da legislação sobre a polícia militar, que acontece todos os dias discussões desse tipo, porque se alguém que é da polícia comete um crime, isso vai ser julgado pela legislação do Código Penal do Brasil, ou existe um Código Penal militar mais apropriado para a brigada, aí pode ter aí uma contradição, e é um belo debate, porque até que ponto vale o Código Penal militar ou o Código Penal. Nós vamos ter que resolver isso talvez na
na Constituição. Então, aqui nós temos, mas a lei especial, normalmente, ela é um critério. Então, são três formas genéricas, só acabando a página, três formas genéricas de terminar esse assunto. Tá? Estou só... bom, eu estou... Só... Bom, terminar esse assunto. Bom, aí, só para colocar uma questão que eu coloquei, já volto a mais questões da unidade. O problema das antinomias, que eu estou tentando fechar aqui, o problema das antinomias é que, então, as normas podem ser contraditórias do ponto de vista permitido, proibido, obrigatório. Eu posso montar aí várias possibilidades, eu posso ter algumas oposições do tipo total parcial, tem várias possibilidades. Porém, o Bob vai colocar no final desse capítulo que uma das questões mais fortes é, de fato, essa ideia da modalização deontica, do permitido, proibido, obrigatório e do lado imperativo, e que isso, de alguma maneira, vai ser o forte do direito e que vai de alguma forma, gerar problemas que só a linguagem mais rigorosa poderia resolver. Então, uma função principal do direito seria, ou do jurista, seria a construção de linguagens, forçando a expressão, linguagens puras para o direito. Então, uma pergunta que pode ser: qual é a função do jurista? Construção de linguagens rigorosas para o direito. A linguagem do direito ela não é perfeita, é necessário que se construa uma linguagem mais importante. Bom, só avançando, já vou falar aquela questão avançando. Não sei se antinomias, que ficou mais ou menos claro isso. Eu salientei, estou olhando se alguma pergunta. Eu salientei isso, só genericamente. Genericamente. Bom, falando com mais detalhes, que o Jordano está perguntando. Bom, sobre o capítulo 2, que é o capítulo que eu prometi hoje, esse capítulo, avançando mais com detalhes, ele define. É um capítulo que fala só de norma fundamental, essa é a questão que nós temos, mas da ponto de vista do Bob. Ele define, de fato, a unidade do ordenamento e vai estabelecer uma discussão forte dentro do direito, que também continua até hoje, até sobre a questão das fontes do direito. Porque, finalmente, de onde vem o direito? Qual é a origem do direito? Há várias possibilidades, o Bob vai mostrar isso, mas a ideia do Bob, do Kelsen, que são positivistas, e que a origem do direito só pode ser o próprio direito. O direito ele é a sua fonte principal, embora existam outras tendências. Também a teoria do ordenamento, ele faz uma brincadeira lógica. A teoria do ordenamento ela não pode ser uma teoria de só uma fonte, de só uma norma jurídica. Por que ele diz isso? Estou antecipando também mais algumas questões da próxima aula nossa sobre o Herbert Hart. Há alguns autores, principalmente do Common Law, aqui, só colocar para vocês, nesse momento, na teoria do Kelsen, teoria do Bob, depois da Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial aconteceu que até então o direito chamado continental é um direito escrito, ele tem toda uma autonomia teórica muito forte, e os primeiros textos do Kelsen vão nessa direção, que a norma jurídica se relaciona com o direito escrito. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente quando teve lá o Tribunal de Nuremberg, depois na Alemanha, uma série de aspectos desses,
o direito do common law começou a se impor, principalmente em alguns países, como na Alemanha. Então, se começou a pensar mais no direito do common law. E Kelsen, como estava residindo também nos Estados Unidos, tem esse tipo de debate. Começa um certo debate. Qual é o direito mais interessante? O direito mais escrito, que é o modelo dominante no Brasil, que tem códigos, tem legislação, tem Constituição escrita, ou direitos baseados em costumes e precedentes, principalmente, como na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Então, ela começa a debater esse tipo de problema, e autores, eu estou antecipando da próxima aula, como Herbert Hart, começam a ser muito famosos, que são autores que vão explicar, porque muita gente cobrava uma teoria do direito inglesa. O Hart vai escrever o livro Conceito de Direito, tentando resolver esse problema. Esse é um livro que nós vamos analisar um capítulo só na semana que vem também. O Conceito de Direito do Hart é um livro que resolve esse problema. O que é direito para o common law? Está aqui. Ele escreveu um livro em 1960, dizendo o que é direito para o common law, porque os autores do common law não tinham nem muita preocupação em fazer um livro de teoria do direito, dizendo que é o direito. Mas o Hart diz o que é o direito. E o Hart diz que o direito do common law tem origem na soberania do Estado. O fato que havia, no início, isso é tudo hipotético, mas para tentar demonstrar, havia no início um rei, que ele chama de Rex, e a partir disso, dentro do Estado, há uma norma, a partir da qual o Rex, o rei, ele diz que todos têm que obedecê-lo. E a partir daí, nós temos uma norma, quem decide é o rei. Né? Então, esse é um tipo de um Estado mais absolutista. Mas essa concepção de direito que existe no common law, que persistia, e graças a isso se mantém a noção de Constituição na Inglaterra, o Hart vai ser o primeiro a criticar, dizendo que não, claro que o direito é algo muito mais complexo que simplesmente dizer, estou seguindo as ordens do soberano. Então, o direito, de fato, ele trabalha com várias fontes normativas, na verdade, é toda uma complexidade. Então, aqui o Hart diz isso e o Bob acompanha, de alguma maneira, o debate. O Bob está atento ao que está acontecendo no common law e ele vai debater isso e vai trabalhar isso. Então, de alguma maneira, a soberania do Estado é extremamente relevante para esse direito positivo e ele trabalha com a noção, a fonte do direito, sempre, já que estamos falando, com a recepção. Ou seja, o direito trabalha com normas que têm origem no próprio sistema normativo. Tá? Mas, de alguma maneira, existem fontes que têm que ser reconhecidas, como é o caso do common law, que chama de costume, de certos comportamentos, e existem normas que são, que ele chama delegadas. O que quer dizer normas delegadas? São normas que autorizam determinados órgãos, teoria dos órgãos, né? Kelsen, né? Kelsen diz, existem normas que dizem que algumas pessoas têm o poder de criar normas para os outros. Né? Então, você tem a delegação de normas para criar normas para os outros. Então, são normas delegadas. E dá exemplo de regulamentos, que normalmente regulamentos caem para o poder executivo. O Estado aprova uma lei para que o Rio Grande do Sul, por exemplo, enfrente o problema do coronavírus, tem visto uma lei federal também, mas quem regulamenta isso no Rio Grande do Sul é o poder executivo. Né? Então, é uma delegação para que o executivo regulamente isso e dá toda uma bela discussão sobre esse assunto. Né? Eduardo Leite regulamenta isso, mas por delegação. Né? Também há exemplos do Bob, de normas que são mais particulares ainda, como os contratos, que ele considera, e de fato, uma das questões mais importantes do direito é o fato que as pessoas podem, entre aspas, negociar, né? Normas mais negociais, e que também são fontes do direito. Então, aqui estou dando exemplos existem normas mais constitucionais, mais gerais, evidentemente, fonte do direito. Depois surgem normas
que são recepcionadas pelo direito, tanto o costume quanto as próprias normas novas. Então, o direito trabalha constantemente com o processo de recepção de normas novas, né? Ele vai incorporando essas normas e também, ao mesmo tempo, ele vai delegando a certos órgãos para criarem novas normas, né? Então, aqui nós temos, inclusive, a ideia de contrato extremamente relevante, porque ele trabalha com recepção, né? Isso tem um problema em relação ao chamado direito natural, porque ou a norma ela vem como fonte do direito natural e ela é recepcionada e continua sendo direito natural, porém recepcionada pelo direito positivo, ou de fato a norma não acabou o direito natural, só existe o direito positivo. E a tendência do Kelsen e do Bob é se interessar só pelo direito positivo, né? Então, de fato, há toda a incorporação de normas, né? Mas um fato que eu queria colocar, essa delegação de normas, ela permite uma multiplicidade de centros de produção normativa dentro do Estado, né? Então, se pode produzir normas a todo tempo. Ou seja, a todo momento se criam novas regras, né? Então, aqui... Mas existe uma limitação pelas normas superiores, né? E aqui vem... de onde é que vêm as normas? Vem de um poder... A resposta termina sendo de um poder originário. E esse poder originário seria a fonte das fontes, né? E aí nós temos uma teoria... para discutir uma teoria do contrato social. Muitos resolvem problemas dizendo, não, o direito surgiu de um contrato social, tá? Para um autor chamado Hobbes, o direito positivo, quando ele é criado, ele é do interesse do Estado, o Estado tem que se fortalecer, e por isso o direito natural deixa de ser importante. Então, essa é a força hobbesiana do Estado. Essa é a concepção de Kelsen ou de Bob. Mas alguns acham, na linha de um Locke, que o direito nasce limitado sempre pelo direito natural. Quer dizer, que em algum momento eu poderia interpretar de novo esse pacto a partir do direito natural, tá? Então, isso eu só estou colocando no início do livro dele. As normas de direito, elas podem ser... Isso não está tão claro em Kelsen e o Bob coloca bem, essa é uma questão que nós colocamos no início, pode ser pelo menos de dois tipos importantes, e depois, num outro artigo, que a gente não vai comentar hoje, o próprio Bob vai criticar isso, mas nesse livro, Teoria do Ordenamento, ele coloca dois tipos de normas do direito, dois tipos principais. Pode ser normas de conduta, aquelas normas que Kelsen coloca, que são os comportamentos devidos, que antecede, teria como consequência uma sanção, então, o dever jurídico, e também normas de estrutura. Então, as normas de conduta se relacionam com o dever, tá? Eu tenho o dever de agir de determinada maneira, e segundo Kelsen, com isso, evitar ter como consequência uma sanção. Norma de comportamento, eu sei como devo agir em determinada situação. Porém, existe outro tipo de normas, de organização, que Kelsen não fala tão explicitamente, Bob fala. Bob chama normas de estrutura. Normas de estrutura. Extremamente relevante. Normas de estruturas que regulam a produção de normas e procedimentos. Então, tem normas que dizem como se produz as normas, né? E como se produz procedimentos. Então, eu não faço uma norma como eu quero, eu tenho que fazer a norma a partir de certos procedimentos. Só para dar um exemplo mais real para vocês. Algumas pessoas dizem que os juízes criam direitos, pois, de fato, isso não é tão simples, porque os juízes, para julgarem e darem uma sentença, eles têm que seguir determinadas normas de julgamento interno.
O juiz tem critérios legais que ele tem que seguir para tomar uma decisão. Ele tem que ouvir, dependendo do processo, as testemunhas, tem que avaliar as provas, ele tem que cumprir prazos, e etc. E ele, além de que, tem que ser um juiz competente para isso. Então, tem toda uma estrutura que permite que alguém seja a pessoa o órgão que vai tomar aquela decisão. Então, existem normas que dizem como se decide. Então, existe uma estrutura no direito. Então, dificilmente eu decido como eu quero. Né? Ou seja, existe uma estrutura. Por exemplo, na Unicinos eu tenho que falar com vocês por meio do Teams, do Microsoft Teams. Existe toda uma estrutura que diz que a aula é feita pelo Microsoft Teams, ponto. Posso dizer qualquer bobagem aqui dentro. Mas se eu não ligar o Microsoft Teams, não funciona a aula. Né? Então, os juízes também podem dar algumas sentenças estranhas, mas ele tem que estar dentro da estrutura de decisões da qual ele é competente. Né? Então, aqui tem um problema, uma vantagem no que o Bob está colocando, a questão das estruturas. Né? Aqui se começa a ver a pergunta da Jordana, né? Senão, se você tem uma hierarquia, usando o famoso modelo que todo mundo já ouviu falar da pirâmide, que no verso está a Constituição, embaixo estariam lá, vamos chamar atos executivos, o Bob chama, né? Bob chama de atos executivos, não pode chamar de atos jurídicos, se quiser, mas ele chama atos executivos, no sentido que os atos jurídicos são decisões mais concretas e mais autônomas. Né? São decisões que realmente são decisões, enquanto que as outras são um sistema mais formal. Então, do ponto de vista desse sistema mais formal, eu tenho uma hierarquia que está na Constituição, e eu posso também ter um aspecto mais desse princípio executivo de estrutura e começar a inverter a pirâmide desse outro lado. Então, eu tenho, de um lado, uma relação de poder e outra relação de dever. Né? Então, porque eu não posso ter todo esse poder se eu não tenho essas estruturas. Então, ele começa aqui a trabalhar bem dentro da pirâmide, o que, na teoria do sistema, por isso que eu gosto disso, se chama energia e informação. Né? Você tem duas características básicas no sistema, informação e energia. Agora eu estou falando fora do bloco. Dentro da teoria do sistema, se eu quiser observar uma comunicação, ela tem duas características, tem informação e tem energia. Quanto mais energia, eu tenho mais força, e com isso eu comunico menos. E com mais informação, eu tenho mais comunicação, ao mesmo tempo tenho mais força. Então, o jogo entre energia e informação. Duas características que existem, de fato, na física. Tudo tem energia e informação, se eu quiser definir o que existe. Na teoria do Luhmann, operações e observações. Mas aqui, Bob fala em dever e poder. Dever e poder. Então, de fato, do ponto de vista formal, há uma hierarquia na Constituição, e do ponto de vista mais material, eu tenho um outro lado. Então, tem uma estrutura. Então, tem dois lados na pirâmide, mas é uma perspectiva. Também, ele coloca do ponto de vista deôntico essa explicação, que é bem... Vocês estão me acompanhando, é bem interessante. Você pode falar em normas de conduta e normas de estrutura, ou, e aí ele coloca numa linguagem interessante, imperativos de primeira instância ou imperativos de segunda instância. Quer dizer, o imperativo de instância, por exemplo, vocês pegam lá o direito civil, comandos de fazer e não fazer, obrigação de fazer ou não fazer. Esse é um comando de primeira instância. Tá? Ou posso ter imperativo de segunda instância, comando de comando. Eu digo quem é que pode fazer. Tá? Então, aqui, o Bob chega a dar um exemplo militar, colocando todos os cargos e patentes do Exército, mostrando que
cabo manda no soldado, o sargento manda no cabo, o tenente manda no sargento, o capitão no tenente, o major no capitão, o coronel. Bom, até chegar o general que tem o capitão que manda, não dá certo. Bom, aí tem um problema. Mas, de qualquer maneira, é um exemplo que ele faz militar, porque o exército funciona assim, né? Tem uma hierarquia. Né? Mas quem faz as coisas é o soldado. Né? Então, aí tem uma inversão daí no ponto de vista dos outros comandos. Então, a inspirativa da segunda instância, primeira instância, são os que fazem mesmo. Mas tem os que dizem como é que se faz. Então, o tribunal diz como fazer e os juízes fazem. E a sociedade também. Você age e são os juízes que dizem se você agiu bem ou não. Você tem sempre dois níveis. Bom, existem muitas normas jurídicas, né? Então, na primeira instância, já insistimos isso bastante, as normas são proibido, permitido, obrigatório. Aqui ele prefere colocar a expressão imperativo, né? Se impõe, ou proibido, permissivo, mas é nessa mesma lógica de operadores. Né? As normas de segunda instância, aí são normas tautológicas que dizem a mesma coisa, mando mandar, proíbe mandar, tem toda essa lógica que eu não vou me ater. E por isso mesmo ele começa a falar muito nessa estrutura hierárquica, e que ela é fundamental para a unidade do ordenamento. Se vocês perceberam, os que assistiram quinta-feira, que eu disse que era muito difícil o ordenamento ter unidade. Mas, de qualquer maneira, sim, segundo Bob, segundo Kelsen, existe uma unidade do ordenamento. Então, as normas produtivas, né, já perceberam isso, vêm de cima para baixo, e as normas executivas de baixo para cima. Né? Tem mais poder de cima para baixo, quem mais dever de baixo para cima. Então, acho que não ficou clara, então, a ideia de produção de um lado e execução de outro. Tá? Então, normas de primeira... Ou seja, assim, tem uma diferença na pirâmide entre as normas de primeiro grau, ou segundo grau, ou normas imperativas, de primeiro e de segundo. Ele separa, né, na pirâmide agora. Ou seja, a partir do momento que ele fala na ideia de estrutura, além da ideia de conduta, ele joga com os dois lados da pirâmide. Né? Então, existem deveres que sobem para a norma de execução e norma de produção que descem com poderes. Né? Eu tenho na mão aqui, não mostrei para vocês, eu estou com o gráfico na mão, mas eu posso passar para vocês depois isso. Mas, de qualquer maneira, ele de fato... Essa é uma crítica interessante à noção de pirâmide kelseniana. É uma crítica duríssima à pirâmide, porque essa crítica vai fazer com que a pirâmide desmorone depois. Né? Porque, finalmente, tem dois níveis, um de subida e um de descida, dependendo das normas, são de estrutura ou de comportamento. E uma se relaciona com poder e outra com dever. Né? Então, aqui ele está fazendo um contato. Aqui o Bob está fazendo um contato, e no final não vou falar tanto assim, mas no final do capítulo ele coloca um autor muito difícil, não sei se eu vou falar, no Alf Ross, é um autor importante. Até tem alguns dizem, um professor lá da URGS fez um trabalho sobre o positivismo e colocou, além do Kelsen, do Hart, do Bob, tem Alf Ross. Né? Alf Ross é um autor, chama do direito escandinavo. O direito escandinavo é um direito, bom, dos países que são do common law, mas são da Dinamarca, da Suécia. Né? Do common law, mas um pouco diferente. Então, é um direito difícil para nós, porque mistura o direito costumeiro com o direito positivo nosso. Tá? Mistura, digo assim, para não complicar. Então, o que acontece? Eles falam que mais importante do que a norma jurídica, digo o Alf Ross, é a ideia do realismo jurídico.
que é realismo jurídico? Embora se leve em consideração as normas jurídicas têm que ter um conteúdo fático. De alguma maneira, a norma jurídica tem que ter eficácia. E se a norma jurídica tem eficácia, eu tenho que pegar essa ideia do Bob aqui e dizer que, de fato, a pirâmide está invertida. Porque o mais importante não é a validade do sistema normativo, mas a eficácia. Aí, se eu quiser usar a ideia de pirâmide ainda, invertemos a pirâmide. Não sei se ficou claro, só surgiu esse assunto. No realismo jurídico, que coloca o fato, a faticidade do direito, a possibilidade fática do direito, eu teria, diferente do Kelsen, é claro que é diferente do Kelsen, mas se eu gostar de pensar como o Bob, que tem duas linhas na pirâmide, eu posso imaginar que uma linha vai me levar aos fatos. E se os fatos reaparecem, eu preciso de um contato entre o dever ser e o ser aqui. Isso se chama realismo. Tá? Esse realismo jurídico, o Bob percebe aí, e o Bob dá uma resposta ao realismo jurídico. A resposta do Bob é a seguinte, questão da eficácia. É uma pergunta. Como Kelsen vê a questão da eficácia? Na realidade, a questão mais importante para Kelsen é a da validade. Importante que a norma jurídica seja válida. Tá? Mas para o direito do realismo, principalmente escandinavo, o mais importante é a eficácia e não a validade. Ou melhor, a validade decorre da eficácia. Só tem algo válido se é eficaz. Então, está invertendo aqui. É claro que o Kelsen também diz que se algo é válido, termina sendo eficaz, e agora ele diz que se algo é eficaz, termina sendo válido. Né? Então, Bob vai dizer, eu tenho a resposta, diz Bob. Quem tem eficácia é o ordenamento como um todo. Então, a teoria do ordenamento do Bob, segundo ele, resolve o problema de Alf-Ross, porque o ordenamento tem que ser eficaz. Aí o Bob coloca o problema da eficácia do ordenamento como um todo. Enquanto que o próprio Alf-Ross ainda trabalha a norma jurídica isolada. Então, o Bob trabalha de maneira mais ampla, o ordenamento, mas a ideia de eficácia vem do direito escandinavo. Então, vai surgir uma corrente dentro do positivismo, do realismo, de uma certa eficácia. Isso vai ter influência, por exemplo, na Argentina. Vai surgir uma teoria egológica do direito, Dom Carlos Costa, que vai colocar que a eficácia do direito é o mais importante. Tá? Então, aqui discussões entre o ser e o dever ser que vão alterar a concepção da norma jurídica. E nessa ideia, não é a norma que atribui sentido à conduta, mas é a conduta que garante a eficácia da norma. Né? Inverte a questão. Eu preciso de eficácia. Né? Então, a partir desse momento, eu estou fazendo aqui ninguém comentou nada, fazendo uma crítica também a essas questões. Então, o realismo vai entrar dentro do positivismo a partir da questão que foi a Jordana que colocou. Devido a esses dois lados que tem a pirâmide, nós temos aqui uma inversão completa do sistema, porque a eficácia e a conduta aparecem como importantes. E Bob percebe isso e fala que a teoria do ordenamento é que dá eficácia a isso. Tá? Então, aqui nós temos uma questão forte. E quando tem todos esses problemas, é claro que a questão da delegação, aquela questão dos juízes, ela retorna. Porque se eu tenho a eficácia, os juízes que têm delegação para dar efetividade às normas passam a ter, e sempre tem, mas agora passam a ser percebidos como detentores do poder criativo de norma jurídica. Então, aqui eu passo a ter os juízes como importantes dentro do realismo jurídico. E aí surge imediatamente uma ponte
com o direito dos Estados Unidos, onde também juízes se preocupavam com os precedentes, de um lado, mas também com como antecipar comportamentos futuros, diziam os juízes americanos. Aí aparece aí uma ponte entre o direito escandinavo e o direito dos Estados Unidos, né? Aí tem a teoria do realismo jurídico nos Estados Unidos também, que numa postura mais radical, que existe hoje no Brasil, toda a discussão fica secundária a partir do momento que eu tenho que observar de que forma os juízes decidem, né? Porque interessa finalmente na prática como os juízes decidem, porque daí deriva todo o sistema. Inverteu a pirâmide, o que acontece? De baixo é que se dá decisões dadas por competência que se fundamenta todo o restante. Claro que o Bob falou dos dois, né? Atenção, o Bob fala dos dois lados. Mas aqui a gente que vai radicalizar, há discípulos do Bob que vão ser claramente do realismo jurídico. Isso tem uma corrente forte na Itália. Tá? Vários juristas italianos seguem o realismo. Né? E aí começa uma questão de analisar estatística, predições de decisões, toda uma linha dentro do positivismo. Né? E com isso nós temos uma crítica forte à teoria do Kelsen. Também retoma, nesse sentido, o justnaturalismo, né? Porque se o juiz decide, tem que decidir com equidade, né? O juiz não pode decidir de qualquer maneira, com equidade, conforme o direito fundamental, como o direito natural. Aí o direito natural volta. Então aí tem um problema. O realismo, que é o oposto do direito natural, de fato é próximo do direito natural. Né? E aí, mas o Bob, para terminar, eu vou terminar também aqui, no capítulo sobre unidade, insiste novamente sobre a ideia de norma fundamental. Bom, na realidade, se eu quiser ser positivista e manter a unidade do sistema, eu preciso dizer que o sistema tem alguma coisa que fundamenta a validade do sistema como um todo. Essa resposta é dada pela ideia de norma fundamental. O Bob trabalha a norma fundamental e ela diz a unidade do sistema vem da norma fundamental. Né? Também discute a questão do poder constituinte. Claro que nós sabemos que a Constituição brasileira ela teve origem numa Assembleia Constituinte, que, por sua vez, estabeleceu a nossa Constituição. Essa é a origem da nossa legislação, porque tudo deriva da Constituição, a Constituição deriva de uma Assembleia Constituinte. Mas de onde é que veio a legitimidade da Constituinte? Aí Bob está se preparando para trabalhar o resto da vida dele política, começa a dizer, finalmente, então, essa norma fundamental, a Assembleia Constituinte, é uma condição, aí coloca uma palavra nova, de legitimidade do sistema. Aí a resposta não é ad infinitum, no estilo kelseniano, porque uma norma se fundamenta em outra norma, e assim historicamente, até achar uma pacta sunt servanda 1000 anos atrás. Sempre teve uma norma, antes uma norma, outra norma. Né? Inventando aqui, desde que nós tivemos no paraíso, Adão e Eva tiveram normas que proibiam algumas coisas. Bom, desde aí, sempre tem uma norma que proíbe e quem não cumpre sofre sanção. Mas aqui, o Bob diz, bom, mas esse problema, respondendo do ponto de vista teórico, Kelsen responde bem, mas pensando bem, é uma questão também de legitimidade dessa Constituinte. Então, aqui o Bob vai colocar uma questão política, né? Embora eles concordem com Kelsen que a norma fundamental é uma norma que ela é pressuposta, é uma hipótese do conhecimento que fundamenta a existência do direito, e por isso ela não tem uma norma superior. Porque todas as normas que estão dentro da hierarquia sempre tem uma norma superior que fundamenta, e assim sucessivamente, menos a norma fundamental, porque ela é puramente de conhecimento, nada está acima da norma fundamental. As pessoas do direito natural gostam desse modelo de direito, então nada está acima de Deus. Então, a norma fundamental, exagerando, é como Deus, nada está acima de Deus. Né? Deus é a fonte de tudo que existe, alguém poderia dizer, no direito natural. Mas aqui, finalmente, do ponto de vista epistemológico, quase que a resposta é semelhante, porque direito existe porque
direito, existe uma última hipótese que diz que o direito tem que existir, só que a forma do direito é deontica, proibido, permitido, obrigatório, etc. Mas, fora essa especificidade, existe uma norma fundamental. Então, Bob simplifica tudo de uma maneira simples mesmo. Tem uma legitimidade nisso, então, a Constituinte tem que ter uma legitimidade. Bom, ou seja, é importante que haja uma legitimidade da Constituição. Em outras palavras, Bob resolve problemas teóricos apelando para a teoria da democracia. Tá? Você precisa discutir a democracia que se relaciona com o direito, enquanto que a teoria keynesiana discute a validade, ou os realistas discutem a eficácia, Bob fala, mas e a democracia, e a legitimidade disso? Aqui nós temos, então, a política abrindo. Né? Então, a norma fundamental impõe obediência ao poder originário, mas ela passa a ser, para Bob, um fundamento de legitimidade do sistema. Daí, também. Palavra nova, legitimidade. Né? Então, terminando aqui, o capítulo 2, é o que eu falo. E eu já tinha comentado aqui, a norma fundamental, num certo momento, ela tem uma analogia também com os postulados de um sistema axiomático da ciência, que a partir daí se deduz tudo, que eu já comentei com vocês. E as proposições sempre se deduzem de outras, mas a norma fundamental não, ela é um axioma, a partir dela surgem as outras. Então, ela se relaciona, eu adiantei para você, eu estou lendo no livro aqui, com 3 possibilidades que poderia se comparar com ela: o Deus, uma lei natural ou um contrato também. Algumas pessoas acreditam que existia um contrato feito simbolicamente, dado momento que se tem que cumprir esse contrato. Né? O conteúdo das normas jurídicas tem conteúdo. O direito brasileiro diz que, por exemplo, é proibido o aborto. Isso é um conteúdo, do ponto de vista material. Bob explica, isso é dado por questões políticas do momento histórico, ponto. Bob é bem objetivo nisso. Então, esse conteúdo é político, né? Não é nada além disso, mas tem que ter uma certa legitimidade, é claro. E força, o último capítulo dele é importante, direito e força. É claro que o direito tem força obrigatória, o Bob não ignora isso. Claro que Kelsen trabalha sempre sob a noção de sanção, todo comportamento pode ter como consequência uma sanção, isso o Bob concorda, mas o Bob enfatiza que é o sistema, o ordenamento como um todo, que também tem essa força, e também não se reduz à força o ordenamento jurídico, porque se ele reduzisse a força, ele não teria toda essa complexidade, porque a força é necessária potencialmente, mas não para justificar. Você não pode usar a força como justificativa. Ou seja, de alguma maneira concorda com Kelsen e o Bob, porque para Kelsen a força, a violência e o direito são 2 coisas opostas. Aí o Kelsen é kantiano. De um lado nós temos a paz e o direito, de outro tem a violência. O não direito é a violência. Então aqui é uma concepção kantiana, kelseniana. Existem muitas concepções, na época do Bob, criticando o direito, que vale a força. O direito é uma forma de dominação imposta pelo Estado. Né? O Bob diz sim, mas o direito é fundamental para que se tenha legitimidade nisso. Né? Então, ele admite a existência da força, porém a força não é necessária para estar o poder, mas não justifica o poder. E o ordenamento só é válido por isso. Né? O Alf Ross é um dos autores do realismo jurídico, tinha salientado também a questão da força, e tinha acentuado que sem força não pode ter justiça, mas, de qualquer maneira, para Bobbio, todas essas questões existem, mas começa a aparecer o problema da legitimidade. Né? Então, é isso que, mais ou menos, ele fala no capítulo 2. Não sei se ficaram algumas questões sobre essa parte final agora. Tem aí o Bruno Jorge, está vendo aqui? Bruno? Foi uma coisa aqui.
Tem várias pessoas no nome aqui. Você sabe que eu não faço presença para ficar salva aqui à direita o nome de todas as pessoas que assistiram automaticamente, né? Então, pelo menos entrar no sistema, eu tenho o nome de todos, né? Então, por enquanto, tem 24 pessoas ainda isso aqui. Isso fica gravado, então por isso que a gente não faz presença, porque tem pessoas que querem ver o vídeo, mas eu não farei isso. Mas quem está aqui, está aqui. Mas, de qualquer maneira, desses 24, não tem nenhuma dúvida aí? Não, pronto, tá tranquilo. Para mim tá ok. Dá uma chance. Se o Mar gosta de falar, se o Mar quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, Não, acrescentar. eu tava aqui escutando e observando, e de fato essa questão da norma fundamental em Kelsen, né? Se a gente for pelo lado de que uma norma precisa legitimar a outra para ter a validade, é um ciclo que não se finda, né? E volta. Aí sim, poderia falar numa lei lá do Éden para poder legitimar. E como o Bobbio é feliz nesse sentido, né? Porque ele, de fato, bota o pressuposto de validade pelo lado democrático, né? Político-democrático. Então, acho Tá, que... mas você colocou uma coisa interessante aí, diferente do que nós falamos, mas que pode alguém pensar. Vamos supor que eu diga isso, que no lugar da validade, o mais importante seja a legitimidade da norma. Por isso, surge a possibilidade de ativismo judicial, porque a todo momento eu posso questionar a legitimidade de alguma coisa. E posso? Quer dizer, a partir daí eu crio uma complexidade. O Kelsen, de alguma maneira, diminui a complexidade do sistema. A partir do momento que eu coloco como é que eu vou dizer, a legitimidade como a condição de validade ou de eficácia do sistema, eu estou abrindo um debate imenso. Nós vivemos numa sociedade plural, né? Bom, e é isso mesmo que está acontecendo. Então, o judiciário ele está invadido daí por questões de todo tipo, porque a concepção de validade sem legitimidade ela força o judiciário a tomar mais decisões. E nós ficamos todos nesse jogo, e as decisões do judiciário têm que ser legítimas, então, mas também continuam tendo que ser válidas, né? Então, aí nós discutimos duas coisas sempre. A decisão foi válida, mas não foi legítima. E nós continuamos discutindo coisa de anos atrás, né? Porque Ou foi legítimo, mas não foi democrática. ou foi válida, mas foi democrática, mas não foi válida. Ah. Foi justa, mas não foi válida. Toda pessoa foi processada, isso é justo. Mas não foi válida. Dando exemplo, não gosto de dar. Governador do Rio de Janeiro tem problemas. Se é justo, não sei se é válido. Então, é uma série de questões que vão surgindo e agora, né? E aí vamos pedir para um outro tribunal superior decidir, já o STJ já decidiu, então vamos para o Supremo Tribunal Federal decidir e vai. E finalmente ele vai dizer que isso foi injusto e não foi legítimo, porque ele foi eleito. Então, mas é o que nós temos hoje, né? Então, todas as teorias bem interessante, não sei qual é a solução, estou colocando que se aproxima da política com a legitimidade, e é claro que nós não podemos ter um direito estático, isso o Bob fala do Kelsen, né? A teoria do Kelsen é muito mais estática, para com conceitos, do que com a dinâmica, com a produção, né? E por isso mesmo, agora nós temos um direito mais dinâmico, voltado à produção de um direito novo, até porque tem situações novas que não estão previstas no sistema normativo, mas, ao mesmo tempo, se questiona a legitimidade e temos aí um direito extremamente... Por isso que tem tanto advogado, você tem mercado, não se preocupe, porque cada vez tem mais discussão nisso, né? Porque, finalmente, não é legítimo. Agora, nós colocamos toda a questão da legitimidade no Brasil, isso eu não falei na quinta com o Dominique Rousseau, da França. Na França, a Constituição não contém
os direitos humanos e direitos fundamentais não estão dentro da Constituição francesa atual. Mas eles tomaram uma decisão dentro da Constituição, uma emenda à Constituição francesa, que obriga que nas interpretações se utilize os direitos humanos. Então, os direitos humanos fazem parte da Constituição francesa, porque tem uma norma que diz que os direitos humanos fazem parte da Constituição francesa. Enquanto que no Brasil, nossa Constituição, em tese, é mais completa. Ela já tem no seu interior, na parte inicial, os direitos humanos franceses, e até mais extenso que isso. Né? Nós prevemos tudo. Segundo o Bob, tem 3 gerações de direitos, né? E nossa Constituição brasileira tem todas as 3 gerações de direitos. Né? Então, foi uma parte do direito mais voltada à conduta, depois essa parte voltada à estrutura, né? A parte mais avançada, e finalmente agora direito difuso, direito ao meio ambiente, direito ao consumidor. Nós temos 3 ondas de direitos, e a Constituição brasileira tem todos, né? Então, e agora, cada vez se acrescenta mais, agora é uma questão de informática. Então, o que acontece? Aqui nós temos como questionar a legitimidade desde a própria Constituição de tudo já, né? Então, sempre se pode dizer que alguma questão foi válida dentro do sistema normativo, mas não foi conforme o Estado Democrático de Direito. E aí, nós temos aqui um problema não de eficácia nem de validade, é um problema de efetividade. Efetividade que é, você faz a coisa, mas além de fazer, tem que atingir a função dela. Não basta fazer. Antes não se fazia nada. É só vai. Agora, ao menos que se faça, tem que ter eficácia. Mas, uma vez que eu faço, eu tenho que fazer de acordo com a finalidade. Não basta fazer. Né? Eu posso fazer de maneira diferente da finalidade. E aí eu tenho discussões, porque dependendo do ponto de vista político. Bom, mas aí o Supremo Tribunal Federal no Brasil ele está congestionado, porque termina esse órgão discutindo esse controle da constitucionalidade que vai, invenção de Kelsey, levar tudo para um tribunal no Brasil para discutir quem tem o ponto de vista mais válido ou efetivo sobre isso. Né? Esse era uma dúvida até que eu tinha, que me surgiu aqui, professor. No final das contas, o tribunal é instado a dar uma resposta, enfim, fechar o sistema, operacionalmente, né, falando. E aí, enfim, eu acho que eu vou deixar essa pergunta para quando o senhor for falar de Lumon, né? Mas aí me parece um pouco que tem uma semelhança entre os dois. Sim, sim. Bom, como nós estamos dentro do sistema do direito, eu sou professor de direito, eu tenho todo interesse em colocar o direito no centro de tudo. Né? Nós todos aqui temos interesse em dizer que o direito é o mais importante, mas existe uma disputa do direito com os meios de comunicação. Né? Os meios de comunicação, de alguma maneira, estão determinando o comportamento das pessoas, mas não vamos insistir que é no direito que se decide essas coisas. E se é no direito, aí a ideia de hierarquia ainda se mantém, mesmo junto com a estrutura. E os tribunais superiores, no caso, um tribunal, o STF, no nosso caso, que tem o controle de constitucionalidade ali, mais importante, ou qualquer juiz pode ter, mas de qualquer maneira, nós entendemos que o judiciário tem que decidir, sim. É quem decide. Não há uma alternativa para quem é dado o direito diferente dessa. Né? Então, para a Luma, que você está colocando, os tribunais estão no centro da tomada de decisões. Né? Quer dizer, o órgão criado para decidir sobre as questões das pessoas são os tribunais. E é isso que o direito trabalha. Né? Então, você colocou o fechamento do sistema, depende disso. Né? Bom, aqui, mais ou menos o horário que eu termino sempre, acho que eu vou terminar. Alguma dúvida, vocês coloquem ali nas perguntas. Eu só posso dizer o seguinte, hoje que vale mesmo, se alguém quiser analisar alguma coisa, é aquele capítulo 2 que está anexado ali em PDF. Tá? Eu falei mais coisas. Né? Capítulo 2 em PDF, e também, para a semana que vem, aquele capítulo 5 do conceito de direito do Harvard. Tá? Então, aqui, nós terminamos hoje com o normativismo de Kelsen
e do Bob. Tá? Na semana que vem a gente fala algumas coisas que eu já antecipei hoje da hermenêutica, um pouco do common law e do direito inglês e americano. Né? Vão ser as duas próximas aulas sobre esse assunto. Né? Então, acho que eu vou encerrar aqui. Alguém que não tem alguma dúvida? Não.